mas no futuro fazer novas audiências para discutir as vidas levadas pela violência, mas que a gente possa discutir medidas concretas. Então, com essas palavras e complementando a deputada Manuela, eu passo a palavra para o Dom Ladislau para abrir o nosso debate em nome da CPT e depois vamos ouvir os nossos convidados nessa primeira mesa e depois numa segunda mesa. Então, com a palavra o senhor. Então, boa tarde a todos. Com muito carinho, quero saudar o senhor presidente, deputado Couto, deputada Emanuela, que foram os responsáveis para a convocação dessa audiência pública. E a gente, então, quer expressar a gratidão também dos movimentos sociais, pastorais sociais, de que isso esteja acontecendo. O debate público é indispensável. Eu quero dizer de que a CPT, neste ano, publicou o 26º caderno sobre os conflitos no campo do Brasil. Então, essa questão de impunidade no Brasil, a questão da violência no campo já é endêmica. Já é endêmica. E a gente gostaria que essa doença fosse debelada o quanto antes. E então, queria dizer, em primeiro lugar, de que a CPT, ela tem uma filosofia, tem também métodos objetivos. A serviço das igrejas, ela tem, em primeiro lugar, apoiar, ser solidário com aqueles que lutam pela terra, que são os sem terras. Eu estive em Goiás e vi muitos acampados à beira da estrada. Estive com uma delegação da Europa e eles disseram, mas por que essa gente está aqui? Porque são sem terra. Mas eles disseram, essas imensidões de terras que nós estamos vendo. Então, às vezes, até constrangedor para nós uma situação dessas. Depois a CPT, em segundo lugar, ela luta na terra, aqueles que estão na terra, os pequenos agricultores, com muitas dificuldades, com tantas distorções que nós temos. Por exemplo, agora eu estava lendo, mais de 100 bilhões destinados a financiamento ao agronegócio, e apenas 10% disso para os pequenos agricultores. Aqueles que produzem mais alimento, mais de 70% do alimento para o povo brasileiro. Depois, a CPT também é aquela que luta pelos direitos humanos do trabalhador e da trabalhadora, ou sem terra, aqueles que estão na terra ou sem terra. E depois, ultimamente, uma grande ênfase na luta pela água potável e defesa dos biomas. Aquilo que eu vou dizer agora talvez possa parecer que não tem muita importância. Eu sou descendente de poloneses e de agricultores. A grande imigração polonesa veio ao Brasil porque eram sem terra. Vinham em busca da terra, pão e liberdade. Porque a Polônia nem existia, estava repartida entre 3 grandes potências. A Polônia, eles eram sem terras porque na Polônia existia também latifúndio. Mas, entre as 2 guerras mundiais, a Polônia fez uma reforma agrária. Eu estou agora lendo sobre a reforma agrária, todos os discursos que foram feitos pelos deputados, senadores, na questão da reforma agrária. E havia tantos argumentos muito semelhantes do que se usa aqui. Um deputado dizendo assim, eu sempre fui pela reforma agrária, mas ainda não é o tempo de fazer isto. Mas o outro dizia, mas sim, mas esse pessoal não está preparado para trabalhar na terra. Esses pequenos, eles nem sabem trabalhar na terra, mas eles trabalhavam para eles. E assim por diante. Então, os mesmos argumentos que se usam hoje aqui no Brasil para retardar ou fazer com que nunca aconteça a reforma agrária, lá também fizeram. Mas o que eu queria acentuar aqui foi a consequência disso. Ela foi aprovada. Esse livro se chama assim, Mudança Profunda e Revolucionária. Qual é a consequência? Além da derrota do sistema comunista, mais tarde, porque eles nunca deixaram a coletivização, como aconteceu na União Soviética, onde os proprietários eram menos de 1% só. No Brasil nós temos mais 2% mais ou menos de proprietários que têm metade das terras. O que já isto clama ao céu.
Então, qual a consequência da reforma agrária na Polônia? Hoje, a Polônia tem 35% vivendo na terra. 35%. E nós, com essas imensidões, apenas 18%. O que é, de fato, para quem olha para nós, isso é uma coisa incompreensível. Eu gostaria de dizer também de que, se a violência na terra é endêmica, né, e a CPT, aliada também com outros movimentos sociais, que luta por isso aqui, ela também não pode ficar contente apenas com medidas paliativas, pontuais. Não vamos fazer melhor fiscalização agora, então não vai haver mais desmatamento, Código Florestal e tal. Né? Nós sabemos que isso não funciona. Desde quando que existe isso aqui? E aí nós estamos vendo que o desmatamento vai continuando, está avançando, né? As nossas florestas estão sendo destruídas. E ainda nós podemos dizer que nos cantos do Brasil, onde a árvore é preservada, é onde predomina a agricultura familiar. E, sobretudo, a agricultura agroecológica. Então, não basta apenas fiscalização. Trabalho escravo. Cada ano, graças a Deus, que agora estão sendo libertados também. Mas e aqueles que cometeram tudo isso? Estão lá impunes, não aconteceu nada. Não tenho conhecimento de alguém que usou o trabalho escravo fosse condenado. Então, essa é uma medida indispensável, mas ela não vai resolver ainda. Outras medidas imediatas que nós temos que fazer, além da fiscalização, né? Nós temos que ir aquelas medidas que vão atacar as causas. Né? As causas. E para nós da CPT, porque eu também, enquanto me considero gente, já se falava da reforma agrária, e nos anos 60, quem ainda defendia era taxado de comunista, de subversivo, né? E a gente vê que não é nada disso aqui. Sem reforma agrária, não haverá grande diminuição da violência na terra, no campo. Né? Isso é indispensável. Por isso também eu quero lembrar de que em 1988, quando foi aprovada a nossa Constituição Cidadã, uma das grandes falhas que não foi aprovado aquele projeto que teve o maior número de assinaturas, que favorecia a reforma agrária, a limitação da propriedade no Brasil, da terra do Brasil. Os deputados daquela época, os senadores, têm uma grande dívida, uma grande responsabilidade daquilo que hoje acontece no campo e na terra. Então, acho que também os nossos deputados, senadores, possam agora fazer alguma coisa para resgatar isso aqui. O povo foi consultado, mas não foi ouvido. E numa democracia, a voz do povo deve ser aquela que comanda, né? E os deputados e senadores são os representantes de todo o povo, não de um grupo, de uma facção. Então, a Comissão Pastoral da Terra espera de que, depois dessas audiências, sejam tomadas medidas imediatas, aquilo que possa amenizar, mas que também aqui se lute, haja um compromisso pela verdadeira reforma agrária. Eu quero agradecer esta oportunidade aqui de dizer. Não vou me estender sobre casos que foram aqui já apresentados pela CPT, inclusive, né, pelos nossos representantes. Desses últimos casos tão tristes, o que vai acontecer? Eles continuarão também impunes, de tantos e tantos mil assassinados que a CPT já registrou. Nem 70 pessoas foram indiciadas sim, mas condenadas. Então a gente espera de que a impunidade tenha um final, mas que também haja algo de muito promissor na defesa de aquilo que possa resolver definitivamente a questão da violência no campo. Isso é possível. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição, Dom Ladislau. E agora nós vamos ouvir
a Clauceli Ramos, que é filha do senhor Adelino Ramos, que foi assassinado no estado de Rondônia no dia 27 de janeiro, portanto, há um mês atrás. Que na realidade, 27 de maio, há um mês atrás. E que o Adelino Ramos, que foi assassinado, já era um lavrador remanescente do movimento de Corumbiara.